Hoje o vídeo é sobre tabela do tipo iceberg. Como você cria uma tabela do tipo iceberg e por que você cria uma tabela do tipo iceberg. Você está trabalhando no ambiente de dados e analytics e geralmente está usando umas tabelas no formato que é do Hive, da época do Big Data. E depois da época do Big Data, lá para 2016, 2018, tiveram várias modernizações, novas tecnologias. Antes a gente armazenava no modelo do Hive, do Apache Hive. Porém, em 2016, 2017, algumas empresas estavam tendo problema. Eles já tinham solucionado a parte do Big Data, mas estavam tendo problema para garantir a atomicidade das tabelas, garantir a consistência, a mudança, vai incluir coluna, aí teria que mudar todos os metadados, fazer toda uma preparação bem custosa e onerosa. Então, lá para 2016, a Netflix desenvolveu internamente lá uma maneira diferente de armazenar os dados, que antes elas usavam o Hive, né, o modelo do Hive, e ela começou a utilizar esse formato que veio a ser o formato Apache Iceberg. Então, uma tabela do Apache Iceberg é um projeto que era de uma empresa privada. Eles foram desenvolvendo, igual aconteceu no Big Data, do Facebook, do Google, foram desenvolvendo, maturaram e liberaram para a Apache. A Apache viu que era um bom candidato de release, né, para virar um produto, colocou como prioridade e foi maturando, maturando e veio a virar a tabela iceberg do projeto Apache Iceberg. Ah, Marcos, entendi a historinha aí da Apple, da Netflix, estavam descontentes com toda vez que ia mexer alguma coisa nas tabelas do Apache Hive, era muito trabalhoso, não conseguia garantir que não ia quebrar nada. Entendi. E por que eu, que estou trabalhando com dados e analytics hoje na AWS, no Athena, vou utilizar uma tabela no formato Apache Iceberg? Por que eu vou criar uma tabela nesse formato Apache Iceberg? Dois motivos. Primeiro, ela é mais moderna e mais performática. Já tem vários estudos, papers que comprovam que a performance dela tanto em relação às do Apache Hive quanto em relação à do Apache Hud. Outro ponto é que você consegue garantir a atomicidade, consegue garantir mais consistência, consegue garantir o isolamento e consegue garantir a durabilidade. Imagina num projeto que se tem, por exemplo, da Netflix armazenada em formato do Apache Hive. Toda vez que você ia fazer alguma coordenação entre sistema, ia mudar algum sistema, quando você ia coordenar todas essas mudanças, quebrava as coisas. Imagina isso aí multiplicado por um parque tecnológico gigantesco, assim. E o outro ponto é que a maneira como a tabela em formato iceberg funciona é bem semelhante à maneira como bancos de dados relacionais, SQL Server, Oracle, MySQL e outros bancos de dados relacionais. Porque toda essa parte de gestão de metadados, meio que ele se vira por dentro. Na minha opinião, mais prática e bem mais parecido com bancos de dados relacionais. E também tem outros pontos que a gente vai abordar em outros vídeos, para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Mas, por exemplo, o particionamento dela é oculto, ela consegue fazer uma evolução do esquema. Esse é um grande pulo do gato desse formato, porque quando você ia fazer uma evolução do esquema quando usava as práticas do Hive, era meio complicado de coordenar, e ela faz viagem no tempo. Nossa, viagem no tempo, sim. E agora eu tô abrindo os arquivinhos aqui pra gente ir pra parte prática, pro hands-on. E uma pausa para lembrete, se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito ainda nesse canal, recomendo se inscrever, clicar no sininho e assim você receberá as notificações de novos vídeos. Depois lembra de comentar com perguntas, dicas ou sugestões sobre o que você achou, beleza? Então vamos lá. Aqui, para quem não conhece, é o Amazon Athena, uma ferramenta de fazer consultas em objetos que estão armazenados no S3 e a gente usa a linguagem SQL. Por que eles quiseram utilizar o SQL aqui é um tema para outro vídeo, mas quando fizeram também o Hive, optaram por utilizar o SQL também para fazer as consultas nos objetos, nos arquivos, né? No file system do Hive lá. É uma curiosidade que o Hadoop, o Hive, é feito em Java. É bem interessante esse ponto. Mas vamos lá. Estamos aqui no Amazon Athena. A gente tem uma tabela que ela já está sendo populada.
De tempos em tempos chegam dados nelas e a gente vai ter que fazer uma consulta, trabalhar esses dados e criar uma nova tabela. Só que eu não vou criar uma nova tabela no padrão Hive, eu vou criar uma tabela Iceberg. E aí a gente vai fazer junto isso para você ver como é que cria essa tabela e como que ela funciona um pouco, como é fácil criar também. Eu tenho essa consulta aqui, ó, de uma tabela que já existe aqui, ó, que é a minha SOR. Tem uma tabela SOR na minha workspace aqui, mas aqui é o database. E aqui é o esquema. E hoje eu estou usando uma partição para trazer só os dados de 2022, 12 para antes. Os dados mais novos eu não vou querer nessa consulta, por motivos de regras de negócio, por exemplo. Eu pego os campos, eu renomeio, eu coloco apelido aqui, ó, Raw ID, eu tiro o espaço, coloco underline, faço todo o tratamento numérico, trabalho essas datas, pega campo de data, trabalho essas datas aqui, ó, chave, muda nome, fazendo todo o trabalho para deixar essa tabela mais performática, com tipagem, todo o jeito que eu quero que ela se apresente. Por exemplo, quantidade eu coloco como big int, desconto eu coloco como double, quantidade de vendas posso colocar como double também, lucro como double, então tem toda a tipagem de dados. Isso é muito utilizado para quem trabalha com Analytics, fazer essa preparação, esse data prep, né? Deixar a base redondinha para depois você poder utilizar no DataVis, fazer estudos, usar em Machine Learning, aprendizado de máquina, todas essas coisas, ciência de dados, né? Eu tenho essa consulta, eu vou rodar ela aqui para a gente ver o que acontece. Tá rodando, ó. Então, sempre quando a gente trabalha com a TINA, é bom a gente se atentar aqui, ó, a quantidade de dados que foram escaneados. Por quê? Porque o Atina ele vai cobrar essa consulta, não vai cobrar pela quantidade de registro que saiu ou pela quantidade de outra métrica. Ele vai contar pela quantidade de escaneamento que ele teve que fazer para retornar a consulta, mesmo que sua consulta retorne uma linha e uma coluna. Você sumariza um ano inteiro para trazer uma linha e uma coluna. Isso vai gerar um esforço interno muito grande do Atina para ele procurar todos os objetos que estão lá na S3. E é assim que vai gerar uma fatura depois. Então, sempre quando você fizer uma consulta, é bom ver o escaneamento aqui, né? E aqui mostra o resultado da consulta, os campos, tudo trabalhadinho, bonitinho. E nota aqui, ó, que eu criei um campo aqui ano mês que é derivado de um campo que já existia. Então eu peguei a order date, converti para data e depois eu formatei ela para virar ano mês igual tá aqui nessa coluna aqui, ó, no final. Então beleza. E aí eu decidi, sei lá, a gente decidiu que isso aqui tá bom para trabalhar com essa estrutura, vamos deixar, já vamos começar a fechar esse escopo para depois só fazer o incremental de novas informações que vão chegar. Geralmente é assim que acontece. Então vamos lá. Então a gente já tem o select prontinho da estrutura que eu quero. O próximo ponto é, eu vou vir aqui no começo, eu vou reutilizar esse select para criar a tabela. Então vamos manter esse select aqui. Eu vou criar aqui uma tabela spec, uma tabela especializada, trabalhada no formato iceberg. Aqui é o nome, você pode colocar qualquer nome. Tabela X. Então a gente está lembrando, a gente está pegando uma SOR, está trabalhando e já está transformando em spec. A gente não está fazendo uma SOT. Se já existia essa tabela com esse nome, a gente vai apagar ela. Rodou. Porque eu coloquei aqui um if exists. Mas se você tirar aqui, ó, e rodar só essa parte aqui, ele vai quebrar, quer ver, ó? Vai dar mensagem de erro. Olha, ele não achou. Sempre é bom utilizar esses pequenos artifícios quando a gente trabalha com fluxo de dados e analytics, quando a gente faz pipelines. Por quê? Para não quebrar o fluxo no meio. Por exemplo, sua rotina roda de madrugada. Vai quebrar lá 3 horas da manhã e às vezes o pessoal que dá sustentação ou você mesmo que dá sustentação só chega no horário comercial. E aí? E aí essa carga demora, por exemplo, 2 horas. Aí pode dar um probleminha, né? Então é bom sempre usar alguns artifícios, pequenininhos artifícios que dão uma diferença quando você tem um pipeline, tem toda uma engenharia por trás, né? Engenharia de analytics, de processo também, né? Então vamos lá, já dropamos, já vimos que não existe essa tabela, vamos tirar esse comando daqui porque eu não quero dropar mais nada. Então como a gente vai criar? A gente vai dar um create table as. A gente vai usar isso aqui, ó.
Eu vou explicar linha a linha. Aqui na linha 1 ele vai dar um create table se não existir uma tabela com esse nome. Vamos ver se ele vai aceitar. Porque para eu criar no... Às vezes aqui, ó, tá selecionado um outro banco de dados aqui, ó. Então ele vai criar no banco de dados que está selecionado. Se você tiver grant, se você tiver permissão, né? Então sempre é bom colocar o prefixo aqui. Senão ele cria no default, no padrão, enfim. Então beleza. E aí a gente vai falar os parâmetros que a gente quer que essa tabela seja criada. Então eu vou falar que ela é uma tabela do tipo iceberg. Vou falar que ela não é um external table. Vou pedir para colocar em formato parquet, colunar, né? Que é bem performático. A compressão vou colocar snap. E o location. O location é muito importante. O location é o que? Aonde esses dados vão ficar armazenados lá no S3. Por quê? Porque o Athena, ele é um interpretador de objetos que estão no S3 e retorna como se fosse um banco de dados relacional, mas ele funciona um pouco diferente. Então eu tenho que dar algumas informações do metadados para ele, e eu estou falando para ele aqui que é para armazenar o resultado dessa consulta nesse bucket. Vamos ver se esse bucket existe, se tem alguma coisa lá. Então eu já estou aqui na self wkp spec sa sales iceberg. ICB eu coloquei o sufixo de ICB para falar que é uma tabela do iceberg. Então tá aqui, ó. Não existe, não tem nada. Então beleza, então tranquilo. E aqui eu vou falar que ela é para ser particionada pelo campo ano-mês, que é esse campo aqui, ó, que é um campo derivado. Não existia esse campo, a gente trabalhou e criou a partição ano-mês. E aí poderia ser qualquer um outro campo, dependendo de como as consultas são feitas, você usa a partição mais adequada, né? Porque a partição, como que o arquivo vai estar armazenado no S3, então, dependendo de como as consultas são feitas, você vai armazenar da maneira mais performática, né? Então, vamos lá. Aqui tá assim. Então, será que vai rodar, gente? O que vocês acham? Create, se não existir essa tabela com esses parâmetros. Como? Ó, esse aqui é muito importante. Então, ele vai pegar o resultado dessa consulta e vai trazer só isso aqui, ó. Lembra que tem esse where aqui, então tudo que for para frente ele não vai trazer. Tem esse filtro aqui. E o bom de usar esse create as é que ele vai pegar toda a estrutura de como tá esse select aqui, vai criar exatamente nesse esquema, nesse padrão. Vamos rodar para ver. Tá rodando. Foi. Rodou. Não quebrou. Isso é um bom sinal. Vamos se criou. Se populou aqui no S3. Vamos dar um refresh aqui. Refresh aqui, ó. Olha lá, ó. Tem a parte dos metadados e tem a parte dos dados. Vários folders. Criou vários folders aqui. Então vamos ver quantos folders tem aqui. Aí aqui eu vou abrir uma nova consulta, que a nossa tabela já está criada. Eu vou ver quantos folders tem aqui. Run. Criou um monte de folder lá, ó. Tá vendo que internamente esse formato iceberg, ele meio que se resolve. A gente já criou uma tabela no formato iceberg. Agora vamos ver como que... O que tem? Como é que ficou essa tabela aqui? Então vamos rodar um select simples aqui, ó. Limitando em 10, tá, gente? Porque dependendo da quantidade de dados, dependendo da quantidade da sua tabela, se você não der um limite aqui, você vai... Aqui, ó, o escaneamento vai crescendo, 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 crescendo. Então, ó, trouxe tudo bonitinho, tal. Ano, mês, bem estruturadinho já na tabela spec nossa que a gente criou aqui. Vamos descrever, vamos ver algumas informações dessa tabela agora. Vamos dar um describe aqui para ver, ó, como que é a estrutura dessa tabela. Ó, ano, mês, a partição, como que tá a tipagem, ó. Tabela toda trabalhadinha, toda bonitinha, ó. Que legal. Vamos ver as partições.
Então, ó, tá tudo particionado certinho, já traz quantidade de registros por partição, quantos arquivos tem cada partição, ó que legal. O tamanho de cada partição, traz metadados das partições, tá vendo que fica tudo encapsulado? Quando a gente trabalha em formato iceberg, fica tudo encapsulado nos metadados. Se a gente quisesse dar um comando para ver só as partições, não precisava trazer todos esses metadados não, só a partição aqui, ó, run. Olha lá, já ordenado, bonitinho. Você tá vendo que não tem, só tem até onde a gente fez a consulta aqui, ó, 202212? Pois é, esse foi o vídeo de como você cria uma tabela no formato iceberg, por que você cria uma tabela no formato iceberg, quais as vantagens, quais as diferenças. Esse é um tema que daria vídeos gigantes, tem muito tema, SQL, Analytics, Data Analytics, o tema é muito vasto. Eu tentei enxugar aqui para trazer para você esses pontos. Então hoje a gente fica por aqui. Se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito ainda nesse canal, recomendo se inscrever, clicar no sininho e assim você receberá as notificações de novos vídeos. Depois lembra de comentar com perguntas, dicas ou sugestões sobre o que você achou, beleza?